Você se sente cansada de orar pelo seu marido e de não ter resposta, de nada acontecer? Esse vídeo é para você. Fique até o final. Você vai ver uma coisa incrível que você deve fazer para acabar com esse cansaço, mudar essa visão, mudar esse sentimento. Sim, esse vídeo foi dedicado a você. Está se sentindo cansada, se sente até oprimida, insatisfeita com a oração. Às vezes você sente que ou é incapaz de orar ou não sabe orar, você se sente até assim, esquecida por Deus. Mas não, na verdade, eu vou te dar uma dica, eu vou te falar uma coisa. Pare de orar pelo seu marido e ore por você. Sim, por você, você ouviu bem. Interceda por você. Mas como assim, Gisele? O meu marido que é o problema. Ele que me trai, ele é grosseiro, ele está longe de Deus. É ele. Por isso mesmo, pare, tire o foco dele e ore por você. Primeira coisa que eu quero te falar é porque a gente tem que interceder por nós. A primeira pessoa a interceder por você é você mesmo, porque você precisa de força. Para você orar por outra pessoa, você primeiro tem que ter força. Para eu me colocar na brecha para orar por outra pessoa, para eu despender força e energia para orar por outra pessoa, eu tenho que estar forte. Então, mude o foco para você e Deus. E tira o foco do problema, do marido, das reclamações que o marido tem, porque ele bebe, porque ele tem vício. Pare um pouco. Fale para Deus: eu vou orar por mim, eu quero ter força, eu quero ter discernimento, eu quero ter sabedoria para orar, Senhor, por mim. Eu quero me tornar a filha amada de Deus. Eu quero saber e me sentir como uma filha amada de Deus. Sim, gente, isso é um processo. Tem muita gente que tem dificuldade, algumas pessoas, né, é mais rápido esse sentimento com Deus, né? Muitas alunas chegam para mim no método Poder da Oração e dizem assim: Gi, eu não me sinto filha de Deus, eu não me sinto amada por Deus. E eu explico e ensino para elas que isso tem que vir de um processo, de pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho. Então, como que eu vou orar pelo meu marido se nem eu consigo orar por mim? Porque eu tenho que interceder por mim. Eu sou a primeira pessoa que tem que interceder por mim. E eu tenho que me sentir amada, eu tenho que me sentir pertencente à obra na cruz, como uma filha amada de Deus, para depois ir ao Pai e dizer assim: o Senhor é meu Pai, então eu quero que o Senhor ajude o meu marido, que o Senhor me ajude com ele, que o Senhor me auxilie a orientar ele, a cuidar dele, né, a ser uma boa esposa, a servir a ele, eu pedir para o Espírito Santo agir sobre o seu marido. E isso somente é possível quando você para de orar um pouco por ele, ou para temporariamente por ele, e vai orar por você, vai interceder por você, vai buscar força em Deus para você. Né, porque muitas vezes o que o inimigo ele faz na nossa vida é o seguinte, ele quer parar a gente, ele quer que a gente não ore mais pelo nosso marido, certo? Só que isso não tem que ser eu estou parando de orar por ele, não é isso que você deve entender e não é isso que eu estou dizendo, pare de orar, mas sim, pare de orar momentaneamente por ele e ore por você, porque muitas vezes o inimigo ele nos para, se ele não consegue nos parar, ele tenta nos distrair, é onde vem muitas alunas para mim e ficam distraídas em: "Gisele, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo", e só ficam relatando coisas ruins, ou seja, elas ficam tão distraídas com problemas, com reclamações dos maridos, que elas esquecem de orar por elas, elas esquecem de orar de forma correta pelo marido, elas esquecem de orar já agradecendo e declarando bênção e vida sobre o marido. Então é isso que a gente tem que aprender a se posicionar de forma correta, orar de forma correta, né, sem ficar reclamando e trazendo isso para dentro da nossa vida, né. Então o inimigo ou ele nos para, ou ele nos distrai, ou ele nos acelera. Então é ficar orando, só orando e por ele, por ele, por ele, por ele, pelo marido e pelo problema, e quando vê você está sem força, você está cansada, você está se sentindo oprimida, você tem vontade de chorar. Gente, vou fazer até um parênteses, nesse meio tempo a gente ora tanto por eles que a gente esquece da nossa vida, inclusive do corpo. Como está suas vitaminas? Como estão as suas os seus suplementos? Como está a sua alimentação e seus exercícios? Você está cuidando de você?
Nós somos corpo, alma e espírito, a gente tem que cuidar de forma equilibrada de todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu só orar, 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 e aí? E o meu corpo? Não me alimento, não como uma fruta, não faço uma caminhada, não dou aquela revigorada. Então, se cuidem, vocês têm que prestar atenção em vocês. Isso era só um parênteses aqui que eu quero fazer, porque a gente é feito de corpo, alma e espírito e a gente tem que se cuidar, sim. A gente tem que cuidar das nossas emoções, das nossas áreas, da nossa área espiritual, mas muito mais também do nosso corpo. Nós somos templo do Senhor. A gente tem que cuidar, né? E tudo aquilo que a gente foca cresce. Então, se eu ficar só reclamando e falando, né, orando pelo meu marido, é só aquilo ali que vai crescer. Ou seja, amanhã depois eu vou ter os meus desejos atendidos, meus pedidos atendidos também só para o meu marido. E eu como é que fico? Tá, daí o meu marido fica bom, fica isso, e eu fico como? Cansada, estressada, berrando. Aí ele tá bom, tá ficando bom, mas aí eu tô ficando estressada, daí ele vem e briga comigo. Então vocês entendem que isso é um ciclo, às vezes, e a gente não enxerga isso. Então, por isso, a gente tem que parar de orar sim por eles e orar por nós, focar na nossa vida, nossa relação com Deus, aquilo que a gente bota foco é que cresce. Então, vamos expandir a gente, a nossa força, a nossa energia, é pedir para Deus, eu quero ter discernimento, eu quero ter sabedoria, eu quero ter uma fé ousada, eu quero ser uma mulher sábia. Então, é investir na gente, né? Até porque o teu marido ele vai se transformar pelo teu exemplo, né? Porque agora eu quero ler uma passagem bíblica muito boa, né, que diz sobre isso, que o meu marido ele vai se transformar. Primeiro que quem transforma alguém é somente o Espírito Santo, ele é que convence. Eu mesma não convenço ninguém. O meu marido, todas as coisas que ele se transformou, que foi com as minhas orações, com o meu auxílio, foi somente por meio do Espírito Santo. Eu sozinha na carne não consigo nada, nem me mudar, quem dirá mudar o outro. Agora, aquilo que eu faço atinge o outro. Então está no em 1 Pedro 3:1 que diz assim: "Do mesmo modo, mulheres, sujeita-se sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher." Ou seja, gente, o exemplo arrasta. Aquela frase que a gente diz, né, a gente usa muito isso para os filhos, que o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras, né. Às vezes a gente fala assim para os nossos filhos: "Ah, não faz isso, não faz aquilo, porque não pode roubar, não pode isso", mas aí eu vou no mercado, me dão um troco errado e aí eu não falo nada, né. Mas eu digo para o meu filho: "Não roubar, não furtar, não enganar, não mentir, não omitir", mas aí eu vou no mercado e tento dar aquela passadinha, né. Ou eu vou no mercado e estaciono numa vaga que não é para mim, que é para uma pessoa específica, né. Então, a gente tem que aquilo que a gente fala tem que ser coerente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive, né, a gente tem que ter um estilo de vida coerente, de coerência. Então tá aqui, às vezes muitas alunas, muita gente, vem para mim e apontam o defeito do marido e tô orando pelo meu marido, porque ele é viciado, porque ele é isso, porque ele é aquilo e nada muda, nada muda, nada e eu em 10 minutos que eu falo com ela, eu já tô cansada de tanto ela falar e às vezes ela diz: "Ai, porque meu marido reclama que eu falo demais", eu digo: "Olha, eu tô 10 minutos contigo e tu nem respirou, não permitiu eu falar uma palavra". Então, às vezes o silêncio é a melhor resposta, às vezes a melhor oração é o silêncio. A transformação do nosso marido vai estar no nosso silêncio, no nosso posicionamento. Então, busque ser uma mulher sábia, né? Eu sempre digo para as minhas alunas: seja a esposa que Deus te fez para ser, para daí você então ter um marido segundo a Bíblia, o marido que Deus separou para você. Às vezes, o marido ainda não é como você quer e deseja, porque você ainda não é aquela mulher, né, gente. Então, assim, a gente tem que se empenhar. Se hoje eu tenho um casamento restaurado, né, com o meu marido, foi porque eu me dediquei, eu investi, eu me empenhei, eu li palavras, eu li livros, eu li a Bíblia, eu estudei, eu me dediquei, eu fiz, né, a Provérbios 31 ali, a mulher de Provérbios, eu estudei, eu fui, eu meditava, eu orava, eu pedia. E aí eu aplicava num dia, daí no outro dia eu já me perdia um pouco e eu ia até que aquilo virou um estilo de vida. Então, seja a esposa, a mulher sábia, né, que vai edificar o seu lar, que vai atingir o seu marido, que vai transformar o seu marido por meio do poder do Espírito Santo, e não na sua carne, porque a gente sozinho não consegue nada. Então faça isso, faça esse teste, né.
fique um pouco mais quieta, perceba o que o seu marido fala, assim, vamos supor que o seu marido fala: "Ai, tu fala demais, ou tu fica mexendo no meu celular, ou tu fica procurando, tu fica se humilhando, tu fica me pedindo, tu fica me controlando". Preste atenção naquilo que ele fala e não veja isso como um problema, e veja assim: "Opa, vou entender isso como um toquezinho de Deus. Eu tenho que mudar um pouco e orar sobre isso, para mim". "Mas Gisele, tu não entende, ele até fala isso de mim, mas é ele que me trai, é ele". Ok, mas a salvação é individual, o relacionamento é entre você e Deus. Busque ser aquela mulher que Deus quer que você seja, não para o seu marido, mas para Deus. E aí Deus vai te transformando, vai te lapidando, o Espírito Santo vai e aí, conforme está aqui, né, eles vão mudando pelo nosso exemplo. Eu já vi testemunho que marido dizia assim: "Não, porque eu não acredito, vai lá na igreja, sua tola, sua isso, porque eu não acredito nesse Deus, não sei o quê". E a mulher tinha tanto exemplo, não era religiosa, mas ela tinha tanto exemplo e tratava bem a família, e começou a se restaurar, e começou a se posicionar, a ter elevar sua autoestima, a se cuidar, a sorrir mais, agradecer, a ter um estilo de vida melhor, a se posicionar, saber quais são os seus valores, a praticar o princípio da mesa, né, na sua casa, ter comunhão em família, elogiar os membros, elogiar o seu marido, e até o dia que ele falou: "Eu quero conhecer esse teu Deus". Então é sobre isso, é sobre a gente começar a falar de Deus e evangelizar dentro da nossa casa, mas sem encher o saco, né, porque, assim, imagina você só ficar orando para Deus, para pedindo para Deus sobre o seu marido, mas Deus quer o teu relacionamento com ele. Ele quer a tua transformação, o teu coração. Então presta atenção, isso são só dicas, isso são orientações, vê se cabe, claro, na sua vida, ou às vezes para alguma amiga que você quer, olha, talvez seja isso, porque tem muitas mulheres que vêm para mim: "Gil, ora há tanto tempo e nada acontece". Às vezes é uma mudança de foco, uma mudança de rota, e isso acontece. Talvez é uma coisinha que você muda, né, eu tive aluna que restaurou o casamento em 1 mês e meio, gente, porque ela começou a olhar para si. O marido tinha ido embora, foi-se embora, uma outra família, e depois de 1 mês e meio ela voltou, porque ele voltou, por quê? Porque ela foi cuidar de si, ela não procurou limpar o seu coração, não ficar com raiva, confiou em Deus, fez jejum, fez propósito de oração, né, orou a palavra, conversamos, entrou no método poder da oração, orou com ousadia, aprendeu a orar melhor, a não reclamar, a não murmurar, cuidou de si, foi equilibrar corpo, alma e espírito, né, da sua vida, porque, né, nós somos formados por isso, e aí ela diz: "Hoje eu estou vivendo o extraordinário", claro, daí ela voltou com o marido, está restaurando o casamento e ela disse: "Gi, hoje é todos os dias", eu digo: "Sim, eu tenho um casamento também restaurado e é todos os dias", porque às vezes a gente acorda cansado, às vezes a gente ora acha que o problema é só no outro, não é na gente, então peça auxílio para o Espírito Santo, para ele te orientar naquilo que você deve orar, naquilo que você deve transformar, e você pode dizer: "Olha Deus, eu sei que meu marido é assim, 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 mas eu quero orar por mim". Eu sei que o Senhor está cuidando dele, eu sei que quem convence ele é só o Senhor, do juízo, do pecado, da justiça, de tudo, é só o Senhor. Então eu quero orar por mim, o que que eu posso fazer? Eu quero ser exemplo para ele, quero ser um exemplo para o seu reino, eu quero servir no seu reino, quero começar evangelizando pelo dentro da minha casa, eu quero ter união dentro da minha casa. Então eu peço que o Senhor esteja comigo. Como que eu vou fazer? Né? Então faça isso, pare de orar pelo seu marido e traga mais atenção por você. E não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para outras pessoas que você também quer edificar, quer cuidar, que você ama, né. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e faça um comentário, diga se você aprendeu alguma coisa, tá. E até o próximo vídeo. Oi, sou Gisele Endes, mentora de mulheres, e se você chegou até aqui neste vídeo é porque esse tema te interessou. E eu posso te ensinar, pelo método poder da oração, a ativar dentro de você esse poder com ousadia. Então, clique no link abaixo e saiba mais essa transformação em todas as áreas da sua vida pelo poder da oração. Invista em você, seja uma mulher posicionada, uma mulher que edifique o lar, uma mulher que sabe orar pela sua casa e blindar a sua casa contra o inimigo.